Oi. Agora, aproveitando aquele circuitinho anterior do gerador, que a gente fez aqui, simulou, nós vamos estudar uma função do segundo grau, onde é que ela é vista, tá? Vocês se lembram? Então aqui é um gerador, a chave. O gerador tem força eletromotriz 12 volts, resistência interna 2,5, a chave está aberta. Tem aqui um amperímetro e um voltímetro para medir a tensão na carga. O resistor aqui eu posso variar, né, de 0 ohms até 10 ohms. Né? Posso fechar a chave, abrir a chave. Vamos tentar ver aqui se ele funciona ali. Tá? Vamos começando a simulação, só para recordar. Tá certo? Aí começou, né? Vamos fechar a chave aqui. Não, uma queda de tensão muito pequena, porque ele é 0 ohms. E lá a corrente máxima, ó, que a gente chama de corrente de curto-circuito, porque isso aqui é um curto, porque não tem resistência. Eu posso levantar, essa resistência tem um valor 10, 100%, quer dizer. Então eu tenho aqui 9,6 volts e a corrente diminuiu de 4,8 para 0,96 amperes, ok? Aí nós fizemos uma tabelinha, que é essa aqui, ó. Vou mostrar ali para vocês. Tudo para mim aqui é meio complicado, mas enfim, né? Ó, tá aí a tabelinha ali do lado, né? Com os valores que eu levantei já do outro vídeo. Plotei o gráfico da tensão pela corrente e dá uma reta com declividade negativa. Então, fazendo a equação, é uma equação que no final vai dar assim, que a tensão na carga é a força eletromotriz menos a queda de tensão na resistência interna. Isso dá para comparar, né, com a equação geral lá da matemática de primeiro grau. Então, menos AX mais B, onde o A é a resistência interna, o X é a corrente e o B é a força eletromotriz, Y é a tensão na saída. Bom, então isso a gente tinha visto da outra vez, referente a esse circuito aí. Agora, nós vamos fazer uma coisa mais complexa um pouquinho, ok? Olha ali, é o mesmo circuito, com a mesma tabela do ladinho, tá? Vamos ver se eu consigo levantar aqui assim. Né? Dá assim, tá certo? É o mesmo circuito que a gente tem ali, a tabela aqui do lado, ó, toda a tabelinha, tensão e corrente, eu repeti. A potência vai ser a corrente vezes a tensão, se aprende isso lá em eletricidade, não é mesmo? Ok? Né? Então, se eu multiplicar toda essa expressão por I, U vezes I é a potência. Epsilon vezes I é a potência que o gerador fornece. R vezes I é a queda de tensão interna na resistência interna lá, né? Vezes I, porque eu multipliquei tudo por I. Então tenho I ao quadrado. Ok? Eu posso rearranjar aqui e tem assim, P é igual a menos RI ao quadrado mais, né, força eletromotriz vezes I. Então, o X aqui, ó, é o I. Ok? X é o I. Tá bom? E o P é o Y. Então, fui calculando para cada caso o valor da potência. Ó. Multipliquei U vezes I, potência 0. U vezes I, potência 9,22 watts. U vezes I, potência igual a 12 watts. E assim fui fazendo, né? Para todos os pontos que eu tinha antes, ok? Eu fui fazendo a tabela, né? Ok? Do meu circuito anterior, tá? E aí eu fui até, quando eu tenho uma queda de tensão 0, isso é, a resistência do circuito era 0, a resistência de carga era 0, lembra aí, ó? A resistência era 0. Então,
o que eu vou ter lá, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um pouquinho melhor assim para vocês observarem a tabela aqui, tá? Então olha ali, ok? Tá certo? Então quando eu tenho aqui 0 é porque a resistência aqui na carga eu zerei, né? Tá? Então a potência é 0 também, U vezes I 0. Só que eu tenho a máxima corrente ali no circuito, que é chamada corrente de curto-circuito. Quem limita essa corrente é a resistência interna, que no caso lá era os 2,5 ohms. Bom, agora eu vou plotar o gráfico aqui, ó, como vocês estão vendo, ó, corrente, potência. Então peguei todos esses dados, corrente, potência, e botei aqui no gráfico. Então olha só, se eu vou juntar esses pontos agora, eu vou ter uma coisa assim, ó, subindo, 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 descendo, descendo, até aqui, tá? Bom, meio torto aí, mas... Então ó, é uma parábola de ponta cabeça, né? Como a parábola é simétrica, esse ponto aqui é chamado de máxima potência transferida, né? Transferida. Estão vendo ali? Ok? E isso acontece quando? Quando eu tenho uma corrente aqui, ó, tá? Onde é que vai dar isso aqui? Tá entre 2 e 3 a corrente, tá? Entre 2 e 3. Bom, qual seria essa corrente ali, né? Tá certo? Quem sabe dá uma pensada ali. O que acontece? Qual seria então o valor? Se é na metade, né? Qual seria o valor dessa resistência variável aqui para que eu tenha a máxima transferência de potência? Observem, ó, que é uma parábola. Eu posso calcular aqui, né? Ela é simétrica, portanto, esse aqui vai ser o valor da corrente de máxima transferência de potência entre 2, né? Entre 0 e 4,8, aqui 4,8, ó, tá? Então, eu vou ter por aqui assim a corrente que representa a máxima transferência de potência. E isso está entre esses dois valores aqui, ó, 14,3 aqui, ó. Qual seria essa resistência que eu deveria ter aqui para que eu tenha esse ponto aqui, tá? Onde eu vou ter a máxima transferência de potência. Então, olhem só, aquela equação lá, P igual a menos RI ao quadrado mais epsilon I, é mais ou menos isso aqui, ó. Y é igual a menos AX ao quadrado mais BX mais C, onde o C é 0. Então, a equação de segundo grau, ela representa, pode representar a máxima transferência que eu consigo transmitir para um circuito externo, né, por um gerador, tá bom? E fica a tarefa de descobrir qual deve ser esse R, né? Qual deve ser esse R para que eu tenha esse ponto aqui de máxima transferência de potência, ok? Tchau.